Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de desequilíbrio na terceira idade e como nós podemos ajudar na visão do fisioterapeuta, se tornando um ser humanologista, uma pessoa que não fica focada somente na parte de tratar o desequilíbrio, mas vendo quais são as outras formas de você melhorar o seu paciente. Então, essa aula é para você. Vamos lá. Antes, vamos dar uma pausa e eu vou pedir para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas esses vídeos, caso vocês gostem dessa aula, e também que vocês curtam o nosso vídeo no YouTube e também sigam o nosso canal Ser Humanologistas, que toda semana nós temos vídeos novos mostrando para você, que é profissional da saúde, como nós podemos ser maiores, ser melhores na nossa profissão, tá ok? Então vamos seguir. Então, desequilíbrio na terceira idade, como podemos ajudar na visão do fisioterapeuta? Então, os assuntos abordados nessa aula, né, são os fatores que interferem no equilíbrio, né? Será que somente o exercício ajuda? Isso é uma questão para nós podermos refletir. Será que somente fazer atividade física, trabalhar o treino de equilíbrio ajuda? Será que não está faltando algo a mais? Como podemos potencializar os nossos atendimentos e melhorar os nossos resultados? Vamos lá. Então, fatores fundamentais para um equilíbrio. O primeiro é a visão, responsável pelos reflexos, né? Ou seja, a gente precisa ter uma boa visão para saber onde está o perigo, onde nós podemos bater, né? Onde nós podemos informar para o nosso paciente, o nosso idoso, que ele pode tropeçar e bater e poder cair, ou nos tapetes que possam enroscar, mas se ele não está com uma visão adequada, uma visão boa, isso pode mudar um pouco o equilíbrio dele, o reflexo dele, e aí ele facilitar essa queda. Então, a visão é um dos fatores muito importante. O segundo é o labirinto. É o labirinto que normalmente, né, aqui como está escrito, é a percepção da posição espacial. E normalmente idosos possuem essa alteração, às vezes por cera, às vezes por alguma outra alteração, ou às vezes também por uma labirintite, que é muito comum na terceira idade. Então o idoso levanta com muita rapidez e aí dá aquela tontura, ele pode cair, bater a cabeça e fazer qualquer outro trauma muito pior do que somente uma queda. O terceiro é o cerebelo, que coordena, né, que controla a parte motora. Então, o nosso cerebelo, que está na base do nosso cérebro, ele é muito importante para gerar esse controle, essa coordenação motora que faz com que a gente faça nossas atividades de forma coordenada. Então, que não perca essa coordenação motora e aí o idoso pode realmente cair, né? Então, é muito bom os treinos para coordenação motora que os fisioterapeutas normalmente fazem. E o quarto item é a sensibilidade, que está relacionada ao tato e o músculo, ou seja, a sensibilidade de toque. Então, ele segurar firme num corrimão, segurar firme num apoio, né? Os músculos têm que estar fortes para segurar o corpo, né? Isso é muito importante para um equilíbrio. O corpo, a musculatura muito firme do quadríceps, da lombar, para que ele tenha uma estabilidade adequada e tenha força para poder deambular de uma forma mais segura e adequada. Então, recapitulando: visão, labirinto, cerebelo e sensibilidade. Nada mais do que a vista, por onde ele está andando, o equilíbrio, a posição onde ele está, a coordenação para fazer o movimento e o músculo que esteja forte, certo? São esses quatro. E quais são os inimigos, né, da terceira idade? Alcoolismo e drogas. Então, temos muito idosos que bebem e acabam perdendo um desses
fatores que nós falamos anteriormente, principalmente o equilíbrio, coordenação motora, as drogas também geram isso. A catarata, né? A visão então começa a embaçar, isso facilita a queda. Deficiência de vitaminas, que é a parte nutricional, então muitos idosos, eles acabam, por exemplo, bebendo menos água, então sabemos que a parte hídrica é muito importante, gera confusão mental, então normalmente o idoso ele tem uma deficiência hídrica muito importante, então é importante nós orientarmos eles a beberem bastante água, tá bom? Assim como na alimentação, eles acabam deixando de se alimentar de forma mais adequada, de forma mais saudável, e isso acaba gerando uma alteração nutricional. Medo e o emocional, então a primeira queda, depois eles acabam tendo medo de andar e aí acabam precisando de andador, de muleta e etc. A parte emocional, que nós sabemos também que muitos idosos evoluem com depressão porque acabam ficando mais sozinhos e aí se tornam mais debilitados. E a labirintite, que nós já comentamos no slide anterior, que fala sobre o equilíbrio. E quedas, algumas informações sobre quedas, né, na terceira idade, nos idosos. Então, um a cada três idosos caem pelo menos uma vez ao ano. Então, isso é muito importante. Um a cada três cai pelo menos uma vez ao ano. E essas quedas são perigosas. Olha lá, 50% sofrem alguma consequência com essa queda. Ou uma fratura, ou bateu a cabeça, ou quebram um braço, um ombro. Isso é muito perigoso. E porque depois ele pode ir para o hospital e aí ter infecções, e aí para a terceira idade isso já é muito, muito difícil. Então, uma parte dessas quedas são geradas por fraturas antes das quedas. Aí entra na parte nutricional também, na parte de vitamina D, na parte de cálcio, que o que acontece? Ele está andando, quebra o osso, normalmente do fêmur, onde tem a quebra na cabeça do fêmur, e aí ele acaba caindo. Então nós não sabemos se ele caiu porque quebrou ou se ele caiu e quebrou depois. Então isso é muito importante, a parte nutricional, a parte médica de avaliação é muito importante para saber a saúde óssea. E nós vamos falar mais sobre isso nessa aula. E 5 a 10% evoluem a óbito devido às quedas, segundo a OMS, que é a organização. Então, de 5 a 10% que caem evolui a óbito. Então, é um número relativamente importante para os idosos, visto que, no mínimo, um a cada três cai pelo menos uma vez ao ano, certo? Então, voltando aos fatores fundamentais para o equilíbrio, nós vamos falar agora sobre a visão, que é responsável pelo reflexo. Então, a visão. O que é importante trabalharmos, né? A parte de fisioterapia, trabalhar o reflexo com os exercícios. Então é muito importante trabalhar esses exercícios que geram um reflexo, um treino de reflexo para os idosos. Colocar idosos em situação de risco, entre aspas aí, para estimular o treino, ou seja, gerar um desequilíbrio nele, gerar outra forma que coloque ele em risco, mas não totalmente, sendo que você, como profissional, está lá para qualquer coisa, se ele perder o equilíbrio, dar aquela base e não gerar danos para o seu paciente. Então é muito importante ir colocando, porque isso gera treino. Se ele estiver na rua sozinho, na hora que ele perder o equilíbrio, ele vai ter um reflexo melhor para conseguir se desvencilhar dessa perda de equilíbrio, desse problema, né? Trabalhar a visão periférica é muito importante, né? Então, porque o que acontece? Na periferia você consegue ver se está vindo de repente um cachorro que possa te derrubar ou um artefato que está se movimentando, então o idoso consegue ter esse treino de reflexo. Sobre a suplementação, né, que é muito importante, que é uma coisa que o fisioterapeuta não dá normalmente, quem não é da parte integrativa não dá muita atenção, mas a suplementação de ômega 3 com alto DHA, que é
que estimula o nosso cérebro, estimula as conexões nervosas, então é muito importante. A vitamina E é muito importante, vitamina C, zinco, luteínas e a xantina, que é boa para a vista, né? O aspartato de magnésio, cobre, a vitamina B6, que faz parte do complexo B, gengibre também, entre outros que estão relacionados com menor risco de degeneração macular, ou seja, perda da visão. Então, todos esses suplementos são muito importantes para a parte cerebral e a parte da visão, tá? Além da indicação sempre do oftalmologista para fazer os testes, fazer as avaliações e determinar o melhor tratamento, certo? A segunda é o labirinto, a percepção da posição no espaço. Então, orientação de forma de levantar da cama, então como você levanta da cama, não levantar de uma forma rápida e já sair andando, porque isso pode gerar uma alteração no labirinto e uma possível queda. Um treino de situação de emergência das crises. Por exemplo, ele está na cozinha ou no banheiro e de repente começa a dar uma crise de labirinto. Qual é a melhor forma, né? A melhor forma é você se segurar em algo e sentar no chão. Por quê? Porque você sentado no chão, o risco de queda é praticamente zero, né? Então, e até que você se reabilite, né? É muito importante ter isso daí. Existem também aparelhos ou até nos aparelhos celulares que existem emergência e você pode comunicar a algum familiar se a crise estiver muito forte. Mas normalmente sentar, respirar, equilibrar, isso ajuda. Então é muito importante o fisioterapeuta também treinar situações de emergência com os idosos. A indicação de um otorrinolaringologista, claro, para ver toda a parte do labirinto, se tem alguma forma médica de poder ajudar. Alimentação saudável, na prática de atividade física, que também é muito boa. Orientações para evitar álcool e tabaco, que acabam gerando essa alteração. Alimentos com muito sódio também pode gerar alterações do labirinto, industrializados, farinhas brancas, açúcar estimulante, porque acaba estimulando o cérebro e o açúcar e também o café. Então, diminuir a ingestão desses estimulantes. Né? Em relação à suplementação, a vitamina D é comprovada que diminui a parte de vertigens. Então, é muito importante ter uma boa vitamina D. Estudos mostram que o ideal é entre 40 e 60 de vitamina D, tá bom? Na maioria dos meus pacientes, a vitamina D é baixíssima. Hoje mesmo eu atendi um paciente que tinha vitamina D de 10. Né? Então é muito importante você trabalhar essa suplementação, é importante você conhecer mais sobre como ajudar de uma forma adequada. Porque às vezes o paciente está tudo bem, está muito tranquilo, mas de vez em quando tem essas alterações e aí somente você vai tratando e não tem resultado. Fala, pô, mas eu estou tratando, eu estou trabalhando, estou dando duro e não tem resultado. E muitos profissionais, e eu digo muitos, tá? Falar, essa não é minha parte. Eu só tenho que fazer atividade física, trabalhar o equilíbrio e só. Não. Você está lá com o seu paciente, ele está dedicando tempo, confiando no seu trabalho e você tem que apresentar o melhor para ele. Por isso é importante ver de todas as formas que esteja gerando alguma alteração para o seu paciente. Então, vitamina B9, que é o ácido fólico, A12, B6, né? Elas mexem com o quê? Fadiga, tonturas. Então, olha lá. Às vezes, uma deficiência de um complexo B, com B12, B9, você já consegue melhorar o seu paciente. E ele vai ser extremamente grato e a família também. Bom, próximo é o cerebelo, que controla a coordenação motora. Então vamos lá.
Treino de coordenação motora, claro que o fisioterapeuta faz, trabalhando toques, junto com o terapeuta ocupacional também, que trabalha a parte de toques finos, né, muito importante. Treino da marcha para fazer uma marcha equilibrada, uma marcha adequada. Treino de equilíbrio com obstáculos, né, igual a outra, colocar o idoso em uma situação de dificuldade, para ele aprender a pular uma pedra, pular alguma coisa, não pular, né, os dois mais fácil, tem os idosos que conseguem, mas tipo, passar esse obstáculo de uma forma adequada sem a perda do equilíbrio. Indicação de um neurologista, claro, para ele poder fazer uma avaliação na parte do cérebro e entender se de repente tem alguma outra alteração, né? E a suplementação de B8 é muito importante, o magnésio é extremamente importante, o magnésio ajuda muitas coisas, insônia que acaba gerando o idoso, depressão, ansiedade, então tem diversos tipos de magnésio que são importantes para cada paciente. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma suplementação, escreve aí no comentário, pode me mandar uma mensagem e eu vou estar à disposição para poder ajudar você, profissional que queira crescer, se desenvolver e trabalhar com excelência. O ginkgo biloba, ginseng, a teanina, passiflora também é muito importante para gerar um equilíbrio. Às vezes o idoso um pouco mais ansioso, um pouco mais depressivo, uma passiflora ajuda também. A vitamina D e selênio e a Q10, né? Q10 é extremamente importante. Todos os meus pacientes acima de 45 anos sempre saem com uma prescrição de vitamina Q10, né? A coenzima Q10, que ela estimula as mitocôndrias. Então, a partir dos 40 anos, a cada década, nós vamos perdendo as mitocôndrias, vamos perdendo a saúde das nossas células, gerando um envelhecimento, isso tanto nos órgãos, quanto na aparência, quanto também no nosso corpo. Então, é extremamente importante a coenzima Q10. E a sensibilidade de tato e músculo. Treino de sensibilidade, vendo que ele vai treinando o corpo a ter mais a sensibilidade nos toques, assim, aí de novo o auxílio de um terapeuta ocupacional é muito importante. O treino dos 5 sentidos também, o olfato, o paladar, a audição, é muito importante. O fortalecimento e alongamento dos músculos, músculo saudável, músculo forte é um músculo alongado, então cabe o fisioterapeuta trabalhar esse fortalecimento, esse alongamento. Então, se precisa de um pouco a mais também, trabalhar junto em parceria com um educador físico também é importante, indicação de ortopedista ou um geriatra ou também, né, por que não, um geriatra para ver toda a parte da terceira idade, dos exames que são diferentes, a parte do ortopedista, ver também, saber se está com fragilidade óssea, se tem risco de fraturas, é muito importante esse trabalho multi e interdisciplinar, né? Em relação à suplementação, olha lá, o pool de magnésio, a gente já comentou, ele também faz parte aqui dos músculos e tendões, porque o magnésio de malato e o L-treonato, ele ajuda na contração muscular, então uma deficiência de magnésio pode influenciar na contração muscular, então você ganha mais força tendo magnésio bem suplementado, a cúrcuma que ajuda muito nas inflamações, né? A bilperina é muito importante para a absorção da cúrcuma, então ou um TCM, um triglicéride de cadeia média, ou a bilperina, que é a pimenta preta, é muito importante junto com a suplementação da cúrcuma para uma melhor redução inflamatória, então dores musculares, é muito importante a cúrcuma, a Boswellia serrata, que eu já tenho um vídeo aqui para vocês, então no canal já tem um vídeo falando sobre a Boswellia, então quem quiser saber mais sobre a Boswellia, lá tem,
Então é bem interessante a Boselli, ela ajuda nas dores, a L-carnitina, a Q10 que a gente já falou, inositol, L-leucina, glicina, entre outros aí que atuam na parte muscular. Em resumo, vamos falar que os exercícios são extremamente importantes, mas precisamos de algo mais. Não dá para somente fazer exercício e falar isso daí não é meu. Claro, é seu. O paciente é seu, é sua obrigação entregar o melhor. Ah, eu não sei. Estuda, busca atrás, se torne um profissional ser humanologista, um profissional que trabalha o ser humano, que busca o melhor para o seu paciente, para o ser humano. É isso que eu estou aqui batendo na tecla, sempre de vídeos atrás de vídeos, mostrando para você, para que você seja um profissional melhor. Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um educador físico, pode ser um terapeuta ocupacional, pode ser qualquer profissional, sempre busque ser um profissional completo. Precisamos de uma equipe multi-interdisciplinar, que eu já comentei aqui também, não queira fazer tudo sozinho, né? Sempre precisa ter um médico acompanhando, um educador físico, um fisioterapeuta, um nutricionista, que é de extremamente importante para uma boa evolução do paciente. Precisamos saber mais e fazer mais pelos nossos pacientes, foi o que eu já falei agora. Não adianta, isso não é meu, não, eu só quero trabalhar com a parte física. Não, você vai ser um profissional medíocre. Medíocre na forma boa, né? Que também tem que explicar que medíocre é um profissional na média. E se você for na média, o seu retorno vai ser a média. O seu paciente vai evoluir na média. E ninguém quer isso. Nós queremos o máximo, a alta excelência. Nós queremos um bom atendimento. E é isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Podemos e devemos aumentar o nosso conhecimento. Neste caso, uma suplementação potencializa muito o nosso trabalho. Basta a nossa dedicação e querer mais. Exatamente. Querer sempre mais. Sempre o melhor para o nosso paciente. Seja um ser humanologista, tenha uma visão integrativa. Não só, preciso reabilitar o quadríceps, é só ficar lá mexendo para cima, para baixo, fortalecendo. Não. O que mais o músculo precisa? Precisa de nutrientes para crescer. Precisa de muitas vitaminas para conseguir ganhar essa força. O cérebro precisa de muitas vitaminas, precisa de hidratação, precisa de sangue para trabalhar. E isso daí você consegue fazer trabalhando um equilíbrio no seu corpo. Então, lembrando que que não para por aí. A parte emocional também influencia muito e sabemos que também podemos ajudar. Ou seja, trabalhar a parte emocional do seu idoso. Às vezes o idoso está com depressão, ele precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, precisa de um profissional também que veja outras coisas que possam estar gerando essa depressão, essa ansiedade, né? Por quê? Às vezes uma falta de vitamina pode gerar isso daí. Às vezes uma alteração gastrointestinal pode gerar isso daí. E nós podemos ajudar, entendeu? Às vezes tem profissionais que não dão bola para isso. E essa é o foco, esse é o objetivo. Vamos ver por inteiro. Então, a alteração gastrointestinal pode gerar depressão? Pode gerar depressão. Uma desidratação pode gerar uma alteração no cérebro? Pode gerar, né? Às vezes algum trauma que o idoso viveu, e isso daí agora está fazendo sentido para ele. Então você consegue trabalhar essa parte e também ajudar com técnicas, né? Por exemplo, a acupuntura, por exemplo, a microfisioterapia, por exemplo, o bioalinhamento, a leitura biológica, outras técnicas que conseguimos, o PNL, que nós conseguimos ajudar o nosso idoso a ter uma melhor qualidade de vida, certo?
Então, gostaria de agradecer novamente por você estar aqui, por ter assistido todo esse vídeo. Peço encarecidamente que você compartilhe, se você gostou desse vídeo, com o seu grupo de profissionais de saúde, seu grupo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pessoas que precisam, cuidadores, né, que precisam entender um pouco mais sobre a terceira idade, sobre como nós podemos ajudar a terceira idade. Então, compartilha esse vídeo. Curta esse vídeo, que é muito importante, porque aí o YouTube consegue passar por maior número de pessoas, ver que esse vídeo realmente é relevante, ajuda mesmo as nossas pessoas, nossos profissionais, os nossos idosos, que são muito importantes, né? E também é, assine o canal para que você possa receber sempre, toda semana, um vídeo novo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom? Então, muito obrigado e vamos ser humanologistas, cuidar do ser humano integralmente. Muito obrigado.